De volta para mais um vídeo do canal, eu sou o professor Júlio César e nesta aula nós provaremos uma relação existente entre os termos da sequência de Fibonacci e o Teorema de Pitágoras. Na verdade, isso daqui veio para mim como uma curiosidade, que eu vi lá no canal do professor Gustavo Reis, já deixo até aqui os créditos a ele. E o que ele nos fala sobre essa relação é que, pegando-se 4 termos consecutivos dentro da sequência de Fibonacci, existem alguns cálculos que nós podemos fazer de modo a encontrar resultados que se encaixam direitinho no Teorema de Pitágoras. Como exemplo, ele pegou esses termos aqui, ó, 2, 3, 5 e 8, 4 termos consecutivos da sequência de Fibonacci, e aí ele falou o seguinte: primeira coisa, multiplica-se os termos do meio, 3 vezes 5, 15, e aí você dobra esse produto, vai para 30. Depois você multiplica os termos das pontas, as extremidades, 2 por 8, 16. E por fim, você soma os quadrados dos termos centrais. 9 mais 25, 34. Concluindo-se, 34 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 16 ao quadrado. E de fato funciona. 900 mais 256, 1156. Funciona de verdade. Claro, era um vídeo curto, ele apenas trouxe a curiosidade e deu um exemplo. Só que eu fiquei inquieto. Primeiro, bastante curioso, eu não sabia dessa relação. E isso que é o legal de matemática, sempre tem mais coisas para aprender, até porque existem muito mais coisas que nós não sabemos do que coisas que nós sabemos. Mas, seguindo, aí eu pensei, caramba, como será que eu posso provar que isso daqui funciona para quaisquer 4 termos da sequência? Claro, 4 termos consecutivos. Comecei a rabiscar e consegui. E é isso que nós vamos fazer agora. Para começar, então, eu já deixei aqui alguns termos da sequência de Fibonacci. Já vou explicar para você o que é isso daqui, mas antes eu quero que você lembre de uma coisinha. A sequência de Fibonacci é assim, a partir do terceiro termo, tá? Cada termo da sequência pode ser obtido como soma dos dois imediatamente anteriores. Ou seja, o terceiro termo é a soma dos dois primeiros, os dois anteriores. O quarto termo é a soma do segundo com o terceiro. O quinto termo é a soma do terceiro com o quarto, e assim por diante. Nós falamos que isso funciona a partir do terceiro termo, até porque o segundo termo não tem dois anteriores para somar. E o primeiro piorou. Né? Então, por isso que nós falamos que funciona a partir do terceiro. Outra coisa que nós podemos considerar, que na verdade vai ser a nossa base, nosso ponto de partida, é que a sequência de Fibonacci se estrutura como uma sequência numérica que respeita uma lei de recorrência. Para que eu determine um certo termo, eu preciso saber o termo anterior. Na verdade, 2 anteriores. Tá? Ou seja, um termo de ordem n, o termo Fn, f de Fibonacci, o termo Fn é igual à soma do termo Fn menos 1, que é o seu anterior, com o Fn menos 2, que é o anterior ao anterior. Tá sacando? Se estiver difícil de entender, troque o n por 5, ou por 6, pelo número que você quiser. Tá? Trocando o n por 5, ficaria F5, o quinto termo, sendo igual a F5 menos 1, F4, o anterior, mais Fn menos 2, F5 menos 2, F3. Ou seja, o terceiro termo somado ao quarto gera o quinto. Acho que fica mais fácil de entender se nós fizermos esse exercício. Tudo bem. Observações. N é sempre um número natural, não faz sentido colocar o n como fracionário, como número negativo, tá? Tem que ser natural, uma vez que ele indica posições na sequência, assim como numa PA, numa PG, tá? E ele tem que ser maior do que 2. Não faz sentido usar o n como 1 ou até mesmo como 2, uma vez que os termos 1 e 2, os dois primeiros termos da sequência já estão bem cravados, 1 e 1. Tudo bem? Certo. A partir daí eu pensei então, para que eu faça uma prova matemática, eu tenho que pensar no caso mais geral possível. E para fazer isso, eu tenho que usar uma linguagem o mais geral possível. E como que eu posso representar 4 termos consecutivos quaisquer da sequência? Eu pensei o seguinte, vou chamar o primeiro termo, o primeiro que eu estou escolhendo, não o primeiro daqui, tá?
o primeiro dos 4 que eu estou escolhendo. Eu vou chamar o primeiro de FP, índice P. Logo, o segundo tem que ter uma unidade a mais, é o FP mais 1. O terceiro, FP mais 2. E o quarto, FP mais 3. Novamente, se estiver estranho para entender, troque o P por 5. Ou qualquer número que você quiser, natural, tá? Seria F5, F6, F7, F8. E aí você começa, se estiver complicado, você começa a descomplicar. Certo, agora a próxima etapa. Como que eu estruturo cada um desses números? Eu estruturo seguindo essa lei de recorrência. Fn é igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2. Então, Fp é Fp menos 1 mais Fp menos 2. Só troquei N por P. Tá? Por que eu fiz essa troca de N por P? Porque eu quis. Só por isso. Beleza. O Fp mais 1, como que vai ficar o Fp mais 1? É o Fp, que é o anterior a ele, mais o Fp menos 1, que é o anterior ao anterior a ele. O Fp mais 2 é dessa forma aqui, o Fp mais 3 dessa forma aqui. Observe ainda, inclusive, que existem algumas diagonais aqui, ó. Fp veio para cá, Fp menos 1 veio para cá. Fp mais 1 está aqui, o Fp está aqui. Fp mais 2 aqui, Fp mais 1 aqui. Existem algumas diagonais, tá? Para a gente também observar que está funcionando tudo direitinho. Certo. Primeira continha que o Gustavo Reis falou lá no seu vídeo, pegar os termos do meio, multiplicar um pelo outro e multiplicar por 2. Então eu escrevi isso. Vou chamar aqui de primeiro passo, tá? Embora já tenhamos feito um monte de coisa, vou chamar de primeiro passo. Vamos multiplicar 2 por Fp mais 1 e por Fp mais 2. O Fp mais 1 tá aqui, ó. Ele é Fp mais Fp menos 1. Fp mais Fp menos 1. E o Fp mais 2 está aqui. Ele é o Fp mais 1 mais o Fp. E quando eu fui fazer essa continha, eu pensei, tá complicado, porque tem muita variável. Aqui já tem muita variável. Então, pensei, vou ter que diminuir. Vou ter que escrever alguma variável em função de outras. E eu já notei que o Fp aparece tanto aqui quanto aqui. Vou até melhorar esse 1, para a gente não confundir sinais. Ele aparece aqui e aparece aqui. Além disso, a variável Fp é a mais simples de todas, não? Porque não tem um número somado a P. Então, pensei, vou me ancorar nessa daí. Aí eu segui. 2 vezes Fp mais Fp menos 1. E aí eu pensei também, poxa vida, Fp mais 1 tá bem aqui, ó. E na sua composição, o Fp aparece de novo. O Fp, que já é o nosso ponto aqui, pivô, vamos colocar assim, que está aqui e aqui, pode aparecer de novo. E o Fp menos 1 também já não é novidade, porque olha ele aqui. Aí eu fiz isso. Troquei aqui, ó, Fp mais 1 por essa soma. Fp mais Fp menos 1. Fp mais Fp menos 1. Mais o Fp que nós já tínhamos aqui. Ou seja, agora nós temos duas variáveis. E a partir daí eu fui fazer conta. Então, ó, 2 vezes Fp mais Fp menos 1. Aqui eu já somei, dá 2Fp mais Fp menos 1. E agora distributivas. 2 que multiplica Fp por 2Fp, nós teremos 2Fp ao quadrado. Fp multiplicando Fp menos 1, Fp menos 1. Agora, Fp menos 1 por 2Fp vai nos dar 2Fp, Fp menos 1. Estou só fazendo continha.
E fp-1 multiplicando fp-1 é o próprio fp-1, só que elevado ao quadrado. Fecha parênteses. Ainda dá para resolver algumas coisinhas aqui dentro desses parênteses. Olha só, 2fp ao quadrado. Aqui eu tenho fp-1. E aqui eu tenho 2fp, fp-1. Então nós temos um total de 3fp vezes fp-1. Somado ainda ao fp-1 ao quadrado. Fecha os parênteses. E eu posso agora multiplicar tudo por 2, certo? Esse 2 aqui de fora. Então fica 4 fp ao quadrado, distributiva, tá? Aqui, 4fp ao quadrado. Aqui, 6 fp-1. E lá no final, 2 fp-1 ao quadrado. Ou seja, aquela primeira continha que ele falou em seu vídeo, multiplicar os dois termos do meio, um pelo outro, e duplicar esse produto, de forma genérica, é esse resultado aqui que nós temos. Tá? Então essa é a primeira parte da nossa demonstração. Vou ficando por aqui, espero você para a segunda parte.